Fala, time! Beleza? Desenvolvi aí a entrevista pré-viagem, tá, time? Essa aí foi uma das ações que saiu da última auditoria do VPO. Basicamente, a entrevista pré-viagem ela serve como diretriz para a gente mapear alguns pontos, né, que possam acabar sendo aí contribuintes para um acidente ou um incidente grave acontecer. Então, dentro desse formulário aí que eu bolei, vai ter algumas perguntinhas sobre sonolência, se o motorista descansou ou não, se conhece o rotograma, enfim, eu vou estar explicando para vocês quais serão as diretrizes e alguns direcionamentos, tá? Se ficar qualquer dúvida sobre como tem que preencher o formulário, vocês podem estar me procurando no WhatsApp ou até mesmo presencialmente, tá? Porque nós precisamos fazer isso rodar, que é de muita importância para a gente conseguir evitar aí que um incidente ou propriamente um acidente aconteça, tá? As orientações elas estão aqui no escopo do formulário, então como orientação, ela deve ser realizada antes do início da viagem, então sempre antes da viagem acontecer, as pessoas que estarão abaixo, tem uma lista extensa de quem pode estar aplicando essa entrevista, ela deve estar fazendo com o motorista, tem que ser antes da viagem, tá? Deve ser realizada pela área de operações, motoristas educadores ou segurança do trabalho. Então o escopo dessa demanda vai ficar centralizado na operação, nos educadores e em nós aí da segurança do trabalho, tá? Outros, né, em relação aos itens impeditivos. Então, existem alguns itens que serão impeditivos, ou seja, são inegociáveis, e esses itens devem ser avaliados pela área de gerência ou segurança do trabalho. Abaixo a gente vai ver alguns dos itens impeditivos, tá? E é importante que o motorista não siga a viagem caso tenha um desses itens impeditivos acontecendo. E um ponto importante, motorista sem os EPIs necessários para realizar a atividade dele é passivo à medida disciplinar. Ou seja, motorista chegou na fábrica para carregar, tá sem os EPIs, é passivo do MDT. Porque ele sabe que ele tem que estar com os EPIs, não é novidade para ninguém, eles são integrados, são feitas orientações periódicas em relação a isso, e a gente precisa começar a enxergar isso de uma forma um pouco mais diferente, tá? Sobre os itens impeditivos, time. Motorista sem os EPIs necessários, ou seja, capacete, óculos, luva, uniforme completo, colete refletivo ou com os EPIs danificados. Ou seja, o motorista está com o EPI danificado, tá? Ele não deve viajar, ou seja, tem que solicitar a troca. Em paralelo a isso, a gente vai montar um pequeno estoque na cervejaria, tipo, vai deixar uns 2, 3 pares de luva, enfim, para estar fornecido para os motoristas, porque geralmente, via de regra, os principais EPIs que danificam dos motoristas luva e óculos. Então, isso são EPIs baratos, a gente consegue manter um estoque pequeno desses itens lá na cervejaria, tá? Motorista não realizou a parada, ou seja, deu a jornada dele de 10 horas, ele não parou às 11 horas, ele não deve seguir viagem. Ou, se ele não descansou às 11 horas necessárias por lei, ele não deve seguir viagem, tá? Muito importante esse ponto, que o descanso ele está automaticamente ligado com o fator de fadiga. Motorista não realizou o checklist do veículo, tá? Se ele entrevista, você perguntar para ele não teve realizado o checklist, também ele não segue viagem, porque a gente entende que ele pode ter deixado algum item de segurança ou algum problema mecânico do veículo passar, tá? Então é um item inegociável. Como que eu vou evidenciar isso? Vocês não vão evidenciar, tá? A gente vai fazer uma auditoria no checklist com base nas respostas desse formulário para ver se foi feito ou não, tá? Isso é muito da palavra do motorista, tá? Motorista consumiu algum medicamento que potencializa o sono. Por exemplo, tá? A gente vai levantar uma lista de quais são os medicamentos que potencializam o sono, mas via de regra pede o nome do medicamento e joga no Google. Lá aparece se esse medicamento ele potencializa o sono ou não, tá? Não, o motorista que tomou um medicamento para sonolência, ele não pode viajar à noite. Existem algumas características específicas, por isso vai da validação com nós da segurança, com o Carlos ou com o Fabiano, tá? Casos assim mais delicados a gente tem que tratar de uma forma mais delicada. E, como de praxe, se o motorista sofreu algum incidente grave ou acidente, ele não deve seguir viagem. O que seria um incidente grave? Um falso atrelamento, como a gente já teve aí no nosso histórico, é ruim com relação a isso. Teve um ordenamento de carga grave, teve alguma colisão de veículo, são itens aí que nós não aconselhamos ao motorista viajar, porque ele pode se tornar um fator comportamental, né? A gente chama-se de fatores comportamentais quando algo sai do controle e o motorista pode ficar nervoso, enfim, pode acabar gerando um acidente mais grave pela frente, fechou?
Em relação ao formulário, tá? Então aqui no primeiro item, vocês vão escolher quem serão os responsáveis, ou seja, por exemplo, aqui está o nome de todo mundo da operação, segurança, liderança, enfim. Então, por exemplo, Jonathan, né, é o meu nome. Qual é o nome do motorista? Aqui é uma lista suspensa, onde está todos os nossos motoristas. Só escolher o nome do motorista. Por exemplo, vou fazer do Gerson Adriel Lopes. Primeira pergunta. O motorista fez o checklist da frota que irá viajar? Está portando a carteirinha de identificação e todos os EPIs necessários para realizar sua atividade com segurança? Aí você vai responder sim ou não. Por isso que vale você fazer entrevista com o motorista de forma presencialmente e você consegue evidenciar se o cara está com a carteirinha dele, se o cara está com todos os EPIs, ou se o cara está, né, realmente com os EPIs ou não está, e, né, se ele fez o checklist ou não. Vai na palavra do cara. Se ele acabar mentindo nessa entrevista, a gente pegar na auditoria, isso é passivo da uma MDT. A outra perguntinha. O motorista está utilizando algum adorno, brinco, corrente, relógio, pulseira, anel? Esse já é uma forma de a gente blindar que o motorista vai estar utilizando algum adorno e pode acabar, né, se machucando. Se o motorista tiver, pede para retirar o adorno. Sim. Né? Motorista utiliza ou está utilizando medicação controlada que causa sonolência? Aí você vai ter que entrevistar ele e perguntar se ele está ou não. Se ele falar que sim, você tem que colocar o nome da medicação que o colaborador está utilizando. Se ele falar não precisa colocar o nome, tá? Aqui a perguntinha sobre o descanso, né? O motorista realizou o descanso de 11 horas ou parada obrigatória antes de seguir viagem? Se o motorista ele não cumpriu o descanso dele, né, de 11 horas, ou se ele não parou para descansar às 11 horas, ele não deve seguir viagem. Como nós conseguimos evidenciar isso? Através do VFLITS, tá? Através da telemetria a gente consegue ter acesso a essa informação. Então o cara cumpriu o descanso dele, tu coloca assim. Aqui é importante para a gente mapear qual período o motorista fez seu descanso. Se for de manhã, à tarde, à noite ou madrugada. Tá? Pensando que manhã sempre vai ser das 6 horas da manhã a meio-dia, da tarde sempre vai ser do meio-dia às 6 da tarde, à noite vai ser sempre das 6 da tarde à meia-noite e madrugada sempre vai ser da meia-noite às 6 horas da manhã. Isso nós fechamos o nosso ciclo de períodos do dia, tá? A próxima pergunta. Quantas horas o motorista dormiu? Se ele dormiu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, enfim. É importante entender quanto tempo o motorista descansou ou não para a gente conseguir ter alguns parâmetros se houver algum evento de sonolência, por exemplo. Vamos supor, o motorista descansou 6 horas, tá? Muito importante, o motorista conhece o rotograma e tem ciência dos pontos críticos? Essa pergunta aqui se o motorista ele tem ciência do rotograma, tá? Se ele não tiver ciência do rotograma, todos os rotogramas estão na pasta de um drive. Eu vou disponibilizar esses rotogramas aí para todo mundo ter acesso e ter um acesso fácil. Ou seja, o motorista não tem ciência do rotograma, é só você entrar nesse drive, tu extrai o rotograma e encaminha via PDF para o motorista. Ele vai conseguir acessar aí no celular a qualquer momento, tá? Lembrando que itens como esse são todos itens inegociáveis, ou seja, ele precisa reconhecer. Então, na dúvida do que é um item negociável, sobe no topo da descrição que lá vai ter os itens bem certinho, tá? O motorista reconhece o alerta de sonolência do sistema Argus se ele conhece como que funciona o sistema, ou seja, se ele ficar com 1 segundo e meio, o sistema vai alertar ele. Se ele tiver 4 eventos de sonolência num período de 1 hora, vai gerar uma intervenção, ele vai ter que parar o veículo para descansar. Tá? Então, se ele conhece esses procedimentos, tá? Bom, ele conhece. A última pergunta. Sabe qual procedimento deve fazer quando estiver cansado e quando o sistema alertar? Então, é muito importante que ele saiba qual o procedimento que ele vai executar caso ele esteja cansado. Que é sempre procurar um local seguro, um posto com boa iluminação, preferencialmente um posto que seja homologado no plano de viagem, certo? Evitar parar em lado de acostamento, evitar parar em locais onde não tem iluminação, porque isso pode acabar potencializando um sinistro. Tá? Então, o procedimento correto em relação à sonolência é parar. Tá? Nós nunca devemos insistir no sono. Então, se ele sabe qual é o procedimento correto, você coloca assim. Se não sabe, orienta. Essa é uma orientação bem básica, bem branda, certo? E a última resposta do questionamento, né, da pré-viagem, é se alguma ação de saída para a entrevista. Ou seja, por exemplo,
fazendo do Gerson. O Gerson estava sem os EPIs necessários para realizar a atividade. Pode subir uma ação, tá? Aí até aqui, quem não é da operação, tá? Quem é da operação de ação interaction, coloca sempre a hashtag entrevista pré-viagem e a gente lança essa ação no nosso interaction para a gente conseguir monitorar. Esse é um exemplo. Outro exemplo, o motorista falou que ao fazer o checklist evidenciou tal problema no veículo. Quanto mais fórum nós conseguirmos discutir os problemas, melhor é. Porque o checklist, a frota enxerga em D-1, tá? Ou seja, vê tudo do dia que passou no dia seguinte. Então, quanto mais informações, mais lugares nós estivermos sinalizando, melhor é, tá? A entrevista, ela é algo para ser descomplicada, tá? Ou seja, não necessariamente vai ter que demandar um tempo muito grande para ser realizada, mas é importante que nós façamos ela, porque a gente consegue trazer alguns parâmetros para conseguir traçar algumas ações e entender alguns comportamentos do nosso time de operações, tá? Falo novamente, como eu falei no início, qualquer ajuda que vocês precisarem ou qualquer dúvida que precisar ser sanada, estou à disposição. Valeu, time, tudo de bom, bora fazer as entrevistas.